Esse ano eu senti a necessidade de me aproximar ainda mais de Deus, de buscar mais profundidade e ser bem mais intencional no meu crescimento espiritual. Então eu decidi compartilhar com vocês algumas coisas que eu vou fazer, mas que também eu acredito que pode servir muito pra você, se você quiser se aproximar ainda mais de Deus nesse ano. Eu acredito que existe uma fome e um anseio dentro de cada um de nós por mais de Jesus. E a gente não pode estar simplesmente satisfeito com aquilo que nós já temos. Nós precisamos querer se aproximar cada vez mais. É claro que nós podemos ser gratos por tudo aquilo que nós já conhecemos, pelo conhecimento que nós já temos, pela revelação que nós já temos, mas existe sim um anseio dentro da nossa alma que clama por mais dele. E esse anseio vem justamente porque Deus ele quer que a gente se aproxime dele. Existem coisas muito práticas que eu e você podemos fazer na nossa caminhada cristã para se aproximar mais de Deus, mas antes disso nós precisamos ter algumas coisas em mente. E a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, se a gente quer estar mais próximo de Deus esse ano, é se esvaziar. Se nós queremos ter mais de Deus, a gente precisa se esvaziar, se afastar de tudo que nos afasta dele. Vai ser óbvio o que eu vou falar, mas não tem como você beber água em um copo que está cheio de café. Primeiro você remove o café, você lava o copo e depois você enche de água. E da mesma forma é assim nas nossas vidas. E é a mesma coisa com Deus. Se eu quero me aproximar mais dele, eu preciso me esvaziar. Eu preciso remover da minha vida tudo aquilo que está me afastando dele. Antes do Espírito Santo encher a sua vida, você precisa se esvaziar. Não tem como você ser cheio de Deus e cheio das coisas do mundo ao mesmo tempo. Cheio de distrações, cheio de pecado. A gente precisa parar e refletir um pouco que existem tantas coisas ao nosso redor, no nosso dia a dia, que nós estamos normalizando e que o inimigo está usando justamente para nos anestesiar, para nos distrair e não nos fazer pensar em o que eu preciso fazer para poder estar mais perto de Deus. Então você precisa parar e se perguntar: o que será que está me distraindo, que está me impedindo de se aproximar cada vez mais de Deus? Se você quer se aproximar mais de Deus esse ano, você precisa fazer escolhas mais radicais. E quando eu falo em escolhas radicais, eu posso citar aqui as redes sociais. O problema não é as redes sociais em si, mas é o tempo que a gente consome, o tempo que a gente utiliza, gasta naquele lugar. Talvez o seu caso seja o entretenimento, você passa muito tempo consumindo vídeos, consumindo série, consumindo filmes. Eu acredito que os nossos celulares, os nossos aparelhos se tornaram um grande bezerro de ouro da modernidade da nossa geração. Não é o aparelho em si, mas eu acredito que seja o vício naquele estímulo constante, nas notificações que chegam sem parar, a vontade de checar toda hora o que tá acontecendo, o que tem de novo, os scrolls infinitos que a gente tem nos vídeos. Isso acaba resultando na nossa mente que tá cheia de informações que muitas vezes a gente não retém. Consequentemente, o nosso espírito acaba ficando vazio. Infelizmente, eu sinto que a gente tá perdendo essa capacidade de estar em silêncio com Deus por 5 minutos sem ter aquela vontade, sem ter aquela necessidade de pegar o celular e checar se tem alguma notificação, se tem alguma mensagem nova, se tem alguma novidade. Realmente tem essa sensação de que nós estamos perdendo a nossa capacidade de mantermos focados na presença de Deus por conta do nosso vício no estímulo constante. Eu acredito que uma das coisas que se torna inimigo da nossa vida espiritual não é necessariamente o diabo ou o pecado, porque o diabo ele não precisa te fazer pecar se ele conseguir te manter ocupado demais para buscar a Deus, com distrações, com tantas outras coisas. Provérbios 27, no versículo 7, diz assim: quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo se torna doce. E eu acredito que se eu estou satisfeita das coisas que o mundo oferece, da dopamina fácil, barata, dos estímulos constantes, dos prazeres rápidos, das coisas que estão aqui nesse mundo, como é que eu vou ter mais fome de Deus? Pode até tentar orar, buscar a Deus, ler a Bíblia todos os dias, jejuar frequentemente, mas logo isso vai acabar se tornando um pouco pesado, talvez sem emoção, justamente porque você já está satisfeito com outras coisas. E não é porque Deus ele não tenha valor ou que as nossas disciplinas espirituais não sejam importantes, mas é porque a sua fome já foi satisfeita por tudo, menos por Deus. Quando existe fome de Deus verdadeiramente no seu coração, até as coisas que podem parecer difíceis, elas se tornam prazerosas. Pra jejuar, ler a Bíblia, renunciar, obedecer, por mais que possam parecer difíceis para minha carne, com o tempo aquilo se torna um prazer, algo que eu quero fazer. Porque quando existe fome, até aquilo que é amargo se torna doce, você percebe que aquilo te preenche de verdade. O problema da nossa geração não é que nós estamos longe de Deus, mas é que nós estamos cada vez mais cheios de tantas outras coisas que acabamos não tendo tempo, não dando espaço para que Deus ele possa encher nossas vidas. Então, se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso me encher de tudo aquilo que vai me aproximar mais dele. Ou seja, isso fala muito também do seu ambiente, quais são as suas amizades, as conversas que você tem, as leituras que você tem. Será que você tem buscado ler livros que vão edificar a sua vida cristã? Você tem assistido mais ministrações? Músicas que você escuta, aquilo que você consome, tudo isso vai influenciar diretamente se você vai se aproximar mais de Deus ou não. No momento a gente está se enchendo de alguma coisa e a pergunta que eu te faço é: do que você está se enchendo? E disso
que você está se enchendo está te aproximando ou está te afastando de Deus? A Bíblia mesmo fala, aproxime-se de Deus, ele vai se aproximar mais de vocês. Então eu preciso tomar o primeiro passo de me afastar daquilo que está me afastando, que está me puxando para trás e me aproximar mais de Deus. A segunda coisa que eu preciso fazer, se eu quero me aproximar mais de Deus esse ano, é que eu preciso fazer com que ele seja a minha maior prioridade. E não somente a maior prioridade do meu ano, mas da minha vida. A minha principal meta, a minha maior meta do ano precisa ser ter mais intimidade com Deus. Ele precisa ser a minha prioridade suprema, ele tem que estar acima de todas as coisas. Quando você coloca Deus como a maior prioridade do seu ano, não somente do seu ano, mas também da sua vida, automaticamente você vai querer fazer mais coisas para poder se aproximar mais dele. Quando você tem um objetivo, quando você tem uma meta, é óbvio que você vai incluir ações para que te levam mais perto desse objetivo. Quando você está conhecendo uma pessoa para poder se relacionar com ela, você vai investir o seu tempo nela, você vai querer conhecer os gostos, você vai priorizar aquela pessoa de certa forma ali na sua vida, você vai querer envolver ela naquilo que você faz, no seu dia a dia, na sua rotina, você quer estar perto dessa pessoa, porque você quer conhecer mais ela. Da mesma forma com Deus, se eu quero me aproximar mais de Deus, eu vou ter ações, eu vou fazer coisas para poder me aproximar dele. Mas isso só vai acontecer se ele der uma prioridade para mim. Enquanto eu não tomar essa decisão constante e consciente de que eu preciso com que Deus seja uma prioridade para minha vida, eu só vou orar quando me convém, quando eu estiver precisando ou quando eu sentir que eu preciso orar. Eu só vou ler a Bíblia quando eu estiver buscando ali uma resposta ou porque eu acho que eu preciso ler. Eu só vou jejuar quando eu estiver precisando de uma resposta imediata, digamos assim, de Deus, uma resposta mais rápida, como se a gente pudesse, de certa forma, barganhar ali com Deus. Ou seja, eu só vou fazer essas coisas quando eu precisar de algo de Deus, sendo que ele nos chama para ter intimidade com ele, para poder conhecer cada vez mais a ele. Deus, ele precisa vir acima de todas as coisas, ele precisa estar acima do meu dinheiro, acima dos meus relacionamentos, acima do meu trabalho, acima de tudo que eu faço na minha vida. Ele precisa estar em primeiro lugar. Porque se Deus ele não for uma prioridade para você, você não vai envolver ele na sua agenda, você não vai envolver ele nos seus relacionamentos, você não vai envolver ele nas suas decisões, na sua rotina, você não vai envolver ele em todas as esferas da sua vida. Mas quando ele se torna uma prioridade, não é que você vai encaixar ele em algumas áreas da sua vida. Na verdade, todas as coisas, elas começam a girar em torno do Senhor. Quando Deus é uma prioridade na sua vida, você se esforça para que todos os dias você tenha um compromisso com Ele. Você tenha um tempo fixo, você tira um momento, você sempre vai tirar um momento do seu dia para poder estar mais perto dele. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Esse versículo para mim deixa claro que somos nós que determinamos o quão perto nós queremos estar de Deus, porque Deus ele está disponível para revelar cada vez mais. Sou eu que vou determinar o quão perto eu quero estar de Deus. A terceira coisa que eu quero fazer esse ano para poder me aproximar mais de Deus é ser mais intencional em obedecer. Eu tomo essa decisão tirando justamente das palavras de Jesus lá em João 14, no versículo 23. Ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então a Bíblia ela é muito clara quando ela liga o amor à obediência. Se eu quero ter mais de Deus, se eu quero me aproximar mais dele, eu preciso obedecer a ele. Porque quando eu obedeço a Deus, eu revelo que eu amo a ele. Quanto mais eu sou fiel em obedecer a Deus, mais eu vou ter a revelação de Deus para mim. Ou seja, isso significa que eu vou ter muito mais discernimento e sensibilidade em ouvir a direção que ele tem para minha vida. Significa que eu consigo ser cada vez mais sensível à voz dele. Quanto mais eu obedeço, quanto mais eu sou fiel, mais o Senhor ele pode confiar a mim coisas maiores. Porque a Bíblia fala, quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Então, se eu sou fiel nas pequenas direções, se eu sou fiel nas pequenas passos de obediência que o Senhor me direciona a dar, mais o Senhor pode confiar coisas maiores a mim. E uma coisa que eu decidi fazer esse ano para que eu pudesse ser mais obediente ao Senhor foi, de forma bem prática, foi comprar um caderno. E esse caderno eu dei o nome de Caderno da Obediência. E aqui eu escrevo tudo aquilo que eu sei que Deus está me pedindo para que eu possa obedecer o mais rápido possível. Porque quando Deus ele pede a nossa obediência, ele também espera que a gente faça isso de forma imediata. Toda vez que eu percebo que o Espírito Santo está me dando uma direção muito específica, eu anoto nesse caderno para que eu também possa obedecer o mais rápido possível. Quando a gente obedece a Deus, a gente vê os frutos da nossa obediência. Dentro da palavra de Deus, a gente tem instruções que são claras e que são para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo dá instruções específicas para cada pessoa, que obviamente não fogem da palavra de Deus, que são ordens que Deus ele nos dá para que a gente possa cumprir a vontade dele. Então, às vezes, Deus ele vai te pedir para você orar por alguém, para você abrir mão de alguma coisa, para você ir a determinado lugar. E todas essas coisas são
instruções específicas que Deus ele nos dá. É só quando você começa a ter mais intimidade com Deus que você tem essa sensibilidade de reconhecer a voz do Espírito Santo e consegue reconhecer quando é a voz da sua cabeça, quando não é, quando é a sua carne falando, qual é o inimigo falando. Então você precisa ter mais intimidade com Deus. E essa intimidade se constrói quanto mais você obedece, quanto mais você ama o Senhor. Então eu deixo essa dica pra você, se você puder, compre um caderninho ou você pode também anotar no seu celular. O mais importante é que você se dedique a obedecer mais a Deus esse ano, porque isso te aproxima mais de Deus. Você vai perceber que quando você começar a obedecer a Deus, as coisas começam a se destravar, você começa a ver os frutos da sua obediência. Alguns frutos demoram mais do que outros, só que todos eles, no momento oportuno, chegam. Às vezes você está vivendo desafios na sua vida que você nem sabe por que está vivendo, mas são justamente por conta de frutos de desobediência, que às vezes você não obedeceu a Deus, às vezes você demorou demais para obedecer, mas quando você coloca isso de uma forma palpável, você sabe que, não, Deus me pediu isso, eu preciso realizar, eu preciso ser obediente a Ele. E seu amor a Deus, ele se revela a sua obediência a Ele. E a quarta coisa que eu e você precisamos fazer se a gente quer se aproximar mais de Deus é fortalecer as nossas disciplinas espirituais. Não tem como. Às vezes a gente foge do básico, mas é o básico que funciona. Às vezes a gente quer coisas grandiosas, algo diferente, uma nova revelação, mas é o básico que está ali para poder fortalecer a gente. Não tem como você construir um prédio sem fundamento. E é justamente o fundamento que vai te dar sustentação para que você possa ter um crescimento espiritual saudável. A Bíblia diz que não há nada de novo debaixo do sol, então o caminho para você se aproximar mais de Deus continua sendo o mesmo, que é a oração, é a leitura da palavra, é você fazer jejum frequentemente, adoração, arrependimento, obediência, todas essas coisas, elas estão extremamente ligadas a você fortalecer as suas disciplinas espirituais. Comigo, se você parar de se alimentar, o que você acha que vai acontecer? É óbvio que você vai se sentir fraco, você vai ficar confuso, você vai se sentir vulnerável, você vai se sentir sem forças. Então, na nossa vida com Deus, acontece a mesma coisa. A gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia e começa a se questionar, nossa, por que será que isso está acontecendo comigo? Cadê Deus? Por que eu não consigo escutar a voz de Deus? Por que eu tenho me sentido tão fraca espiritualmente? Nossa, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Eu me sinto tão confusa, eu me sinto tão perdida, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. E vem todas essas confusões da sua vida porque você não tem fortalecido a sua vida espiritual. Isso acontece justamente porque a gente está deixando de lado aquilo que realmente nos sustenta. Vamos falar, por exemplo, da oração. A oração, muitas vezes, ela é vista como algo ritualístico, como se fosse algo que eu precise fazer, como se fosse um ritual. Sendo que, na verdade, a oração ela é apenas uma comunicação que você tem com Deus. Você está em contato com aquele que te criou. O próprio Deus do universo, ele quer se aproximar de você. E por isso que você precisa estabelecer a oração na sua vida, na sua rotina, porque ela é o meio que você tem para estar em contato com o seu Criador. E o lugar de oração não é um lugar que você precisa fingir que tá tudo bem, que você precisa colocar uma máscara de boazinha e fingir que não tá nada de errado. É onde eu e você precisamos ser honestos diante do Senhor. É para você abrir o seu coração e deixar Deus ele entrar em cada detalhe da sua vida. Você pode pensar, mas Deus ele já sabe de tudo. Por que eu preciso orar? Por que eu preciso ir até Ele? É claro que Ele sabe, mas é justamente quando você fala, quando você se aproxima dele, que gera, que constrói essa confiança, que constrói essa intimidade. Você passa a construir verdadeiramente um relacionamento com Deus. E isso é maravilhoso, é algo que nada nesse mundo consegue proporcionar para você da forma como a oração ela consegue proporcionar. E quando isso acontece, a oração ela deixa de ser algo que você precisa fazer para ser algo que você quer fazer. Mas ao mesmo tempo que seja algo que nós devemos fazer, com essa intimidade que nós vamos construindo com Deus, passa a ser algo que você tem prazer, que você deseja fazer. Deus é o maior interessado em querer ter esse relacionamento conosco. Então, quando tudo estiver bem ou quando não estiver, ore. Quando as coisas estiverem saindo como você espera ou quando não estiver saindo como você espera, ore também. Quando você estiver feliz, quando você estiver triste, ore. Quando você está sentindo a presença de Deus ou se você não está sentindo a presença de Deus, ore também. Se você sabe o que falar ou se você não sabe o que falar, você precisa orar. Quando você está bem emocionalmente ou quando você sente que a sua alma está ferida, continue orando. Porque a nossa oração, ela não depende do nosso estado emocional, mas ela depende do nosso desejo de permanecer. Disciplinas espirituais nunca foram feitas para se tornar um peso em nossas vidas, muito pelo contrário, elas são aquilo que nos sustentam de verdade, é aquilo que nós precisamos para nossa alma estar bem. Ora, porque você precisa disso para viver, para poder estar em contato constante com o Senhor. Você não lê a sua Bíblia por obrigação, mas você lê porque você sabe que precisa disso para sua alma não adoecer. Não existe profundidade com Deus se a gente não consegue ser fiel no básico. Uma outra questão na nossa geração é sempre achar que é um evento, que é uma conferência, que é um culto especial com um preletor diferente que vai mudar a sua vida. Gente, isso não sustenta. Todas essas coisas são boas e importantes sim, mas o que importa de verdade é aquilo que você faz na segunda-feira de manhã, na terça-feira, na quarta-feira. É o que te constrói, aquilo que te sustenta todos os dias. Tenho certeza que você não faz as suas refeições apenas no domingo.
domingo, você se alimenta todos os dias. Então, por que na nossa vida com Deus a gente espera que seja diferente? O verdadeiro avivamento vai acontecer quando a gente começar a se arrepender das nossas más condutas e permitir com que a oração, a leitura da palavra, a prática do jejum, a adoração e o arrependimento constante transforme verdadeiramente a nossa vida de dentro para fora. Às vezes a gente busca por coisas grandiosas, mas nem no básico nós estamos nos aprofundando. E quando eu falo de você fortalecer as suas disciplinas espirituais, eu não falo de fazer de qualquer jeito ou simplesmente para cumprir um ritual ou um checklist, mas é você deixar com que aquilo verdadeiramente entre dentro de você e transforme a sua vida. Se eu vou orar, eu vou dedicar meu tempo nisso, eu vou orar independente da circunstância. Se eu vou ler a minha Bíblia, eu vou deixar ela entrar no meu coração, eu vou deixar ela expor aquilo que está na minha mente, aquilo que está dentro de mim. Vou estudar, vou me aprofundar, vou meditar, vou deixar com que Deus ele expõe o que está no meu coração para que eu possa se transformada. Não é apenas você seguir um plano de leitura para ler 5 capítulos por dia. Claro que isso não tá errado, mas e se Deus quiser falar com você no primeiro versículo, você vai parar aquilo que ele está falando para você continuar o seu plano? Vai impedir ele de falar com você porque você precisa dar o checklist no seu plano? Claro que eu tô falando de mim também, eu não quero mais impedir a voz de Deus na minha vida, eu quero deixar ele falar comigo, eu quero deixar o Espírito Santo ministrar na minha vida aquilo que ele deseja falar, não aquilo que apenas eu quero ouvir. Eu preciso abrir espaço na minha vida, preciso abrir espaço no meu coração para deixar Deus ser Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser meditada, refletida, pensada, até que ela faça algo novo no seu coração e na sua mente. Não é pra você passar rápido por ela e esquecer no outro dia que você leu. No final das contas, se aproximar mais de Deus não é você fazer algo extraordinário, mas é você voltar ao seu coração aquilo que é essencial e se esvaziar daquilo que está te distraindo. Deus não está distante, ele também não está se escondendo, mas para que a gente tenha essa proximidade vai exigir uma resposta também da nossa parte. Esse ano, mais do que pedir por bênçãos, eu quero ter mais profundidade, mais do que resultados, eu quero ter muito mais intimidade com Deus. Mais do que experiências momentâneas que eu possa ter, eu quero ter uma vida transformada. Mesmo que talvez você não termine o ano exatamente como você planejou, no sentido de atingir todos os seus objetivos, é importante que você seja mais perto de Deus, com que ele continue sendo a maior prioridade da sua vida, com que você busque fazer a vontade dele, se aproximar dele, ser mais parecido com Jesus. Então, tenho certeza que o ano já vai ter valido muito a pena. Então, se você quer se aproximar de Deus esse ano, não se esqueça que você precisa se esvaziar daquilo que está te afastando de Deus, colocar ele como prioridade na sua vida, obedecer cada vez mais a ele e fortalecer as suas disciplinas espirituais. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma bênção para você, que de alguma forma você consiga aplicar isso, e eu oro para que você veja os frutos do posicionamento que você vai ter a partir daquilo que você ouviu através desse vídeo, e também compartilhe esse vídeo para que essa mensagem possa alcançar e abençoar muitas outras pessoas além de você. Deixe aqui nos comentários outras dicas que você gostaria de acrescentar para poder ajudar outras pessoas a se aproximar mais de Deus, e também não se esqueça de se inscrever no canal para poder ficar por dentro dos próximos conteúdos. Muito obrigada por ter assistido até aqui, Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.